De volta aqui com o nosso Tribuna Livre. Ô, gente, Cleidmar, acaba comigo. Cleidmar tá mandando aqui uma foto, gente, numa comida maravilhosa. Aí tá parecendo uma feijoada, só que ela tá falando assim que não é feijoada, não. Que é um feijão preto com linguiça. Bom também, né, Cleidmar? Que delícia! Adriana tá até batendo palma aí. Qualquer dia, Cleidmar vai trazer uma comida gostosa aqui pra gente, né? Então nós vamos lá na casa dela almoçar, lá em Nova Lima. Olha, gente, nós estamos recebendo aqui nos estúdios agora, pra gente bater um papo, entender o que é isso, o Daniel Gontijo, que é o CEO da Arbitralis, a Câmara de Arbitragem. Ô, Daniel, muito bom dia, muito obrigado por nos atender, receber, né, por vir aqui até o estúdio da Rádio América conversar sobre esse assunto, que é a arbitragem, gente, que pode ajudar você aí nos seus contratos de imóveis. A gente sabe que tem crescido muito, né, aqui em Belo Horizonte, no Brasil inteiro. As pessoas hoje estão buscando uma nova fonte de renda e o aluguel é uma delas, mas costuma dar muito problema, né? Todo mundo fala isso, que tem inquilino é bom, mas às vezes é difícil solucionar esses problemas. E por isso que existe a arbitragem. A gente vai entender um pouco mais sobre esse assunto. Ô, Daniel, muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, bom dia, Juliana, bom dia a todos. A gente que agradece a oportunidade de estar falando. Então, vamos começar com você explicando aqui exatamente o que é a arbitragem. Certo. A arbitragem é um meio extrajudicial de resolver conflitos. O que quer dizer isso? Que você não precisa ir para o judiciário tradicional para que seja resolvida aquela questão. A principal vantagem da arbitragem e o diferencial com a mediação e a conciliação é que a arbitragem ela não depende de um acordo das partes. A arbitragem tem o mesmo poder de um processo judicial. Então a gente tem o poder de impor a solução no caso concreto, sem depender que as partes necessariamente tenham que estar de acordo. Muito interessante. Mas aí, vamos tentar, assim, ser mais, né, dar mais clareza pro ouvinte aqui. Vamos supor, eu tenho um prédio, né, eu construí lá alguns apartamentos, tem alguns inquilinos e tal. E aí, eu tô querendo colocar um dispositivo no meu contrato de aluguel, por exemplo, para facilitar esses problemas que vão aparecer. Como é que funciona isso? A arbitragem já nasce no contrato que você vai fazer com o seu inquilino? Exatamente. Normalmente, aquela última cláusula do contrato, que é foro, as partes elegem o foro da comarca de São Paulo, de Belo Horizonte. Ao invés de estar desse jeito, vai estar assim, as partes elegem a arbitragem como forma de solução de conflito. E aí existem duas formas de você fazer isso. Você colocar uma cláusula aberta, igual eu dei o exemplo, que a solução será por arbitragem, mas não direcionar para uma Câmara, ou você colocar diretamente para uma instituição específica. Então, por exemplo, as partes elegem a Arbitralis como instituição responsável por resolver qualquer conflito. Assim, você vai estar dando poder para aquela instituição para que ela resolva os conflitos que venham a surgir. Ah, muito interessante. E conta pra gente a história da Arbitralis, que você já estava me falando aqui, que ela surgiu em 2011, né? E como é que tá hoje, né, o sucesso aí desse empreendimento? Explica pra gente como é que tá aqui em Belo Horizonte a Arbitralis. A ideia, né, surgiu lá em 2011, mas formalmente a gente iniciou em 2020, né? Porque existiam várias barreiras que a gente precisava vencer, porque a nossa proposta é a de democratizar o acesso à arbitragem, porque hoje a gente vê que é muito elitizado, existem instituições que o valor inicial para você iniciar um processo é de R$204 mil, então é um valor completamente fora da realidade, né, da grande maioria das pessoas. Então a nossa proposta foi a de democratizar isso. Então hoje a gente é a instituição mais barata do Brasil, né, é a única com taxa fixa. Então, em 2020, a gente iniciou, a gente já conta com quase 5 mil processos, e ano passado a gente gerou uma economia para as imobiliárias, grandes imobiliárias como Quintandá, outros grandes players do mercado, de mais de R$50 milhões, justamente na nossa forma de trabalhar e nas nossas custas. Então, mas aí vamos tentar dar uma ideia aqui para o síndico, né? A pessoa que está escutando o programa, que está assim pensando assim, gente, eu estou com tanto problema aqui, fazendo um balanço, né, de como que está o condomínio, que a gente sabe que é assim que funciona, né? É um serviço que você tem que pagar ele mensalmente? Como que funciona isso? Ou se você eleger Arbitralis lá
como a empresa que vai mediar os seus conflitos, só quando você tiver o conflito é que você vai acionar. Explica pra gente mais na prática como é que funciona. Tá, já. Você deu um exemplo de síndico, condomínio, também é uma área que a gente pode aplicar a arbitragem, né? Em conflitos de condomínio, cobrança de taxa condominial vencida, né? Que a gente vê que no judiciário pode demorar alguns meses ou anos, né? Então, no aspecto da alocação, você pode utilizar, e também na área de condomínio, né? Então, basicamente, é a mesma sistemática do judiciário, você só paga quando utiliza. Então não tem essa cobrança mensal, não existe assinatura. Inclusive nós nem precisamos estar cientes que você está utilizando a gente. Basta colocar no contrato que vai ser resolvido pela Arbitralis, né? Ah, mas aí tem que ir lá, né, primeiro, para poder ver como é que é isso, né? Sim, tipo conhecer nosso site, né? Então, a nossa sede aqui em Belo Horizonte, ali na Savassi. Então, assim, todo mundo está convidado a entender, porque a gente vê que o judiciário, não por culpa do judiciário, ele não dá conta da demanda que ele tem, né? Quantas vezes você ou eu, a gente deixou de buscar um direito porque fica com preguiça, né? Esse trem vai demorar demais, né? É caro demais, etc. Então a gente vê que nos países envolvidos, então, por exemplo, Estados Unidos, França, a arbitragem, ela é a regra de resolver conflitos, né? Justamente pela forma que ela é estruturada, pela facilidade em que uma instituição privada tem de conduzir os processos, de maximizar a celeridade, né? Que é muito mais fácil você regulamentar um processo sem ter que ser algo para atender um público gigantesco igual o Brasil, né? Um país inteiro, que você precisa fazer uma lei para o Brasil, né? Então, a arbitragem, a gente consegue mecanismos de dar mais celeridade, de facilitar o acesso. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, se você for comprar um imóvel lá, em regra, no seu contrato vai estar a arbitragem, né? Por quê? Porque é muito mais eficiente no aspecto igual eu estou te explicando. Então, realmente, a gente não existe, no meu ponto de vista, não é puxando peixe para mim, etc., mas eu acredito que a arbitragem é o futuro da justiça do Brasil, justamente para viabilizar a justiça. Porque, segundo o último levantamento do CNJ, a média de duração de um processo no Brasil é de 7 anos. Aonde que isso é justiça? No meu ponto de vista, você esperar 7 anos em média para um processo ser concluído, muitas vezes vai inviabilizar diversas coisas, né? Então a arbitragem vem como essa via de escape para tanto auxiliar o judiciário, que a nossa intenção é unir esforços com o judiciário, quanto viabilizar novos negócios, viabilizar novas operações. E com a arbitragem esse tempo vai cair mais ou menos para quanto? Dá um exemplo, assim. Então, eu dei um exemplo da média, né? Hoje, nossa média é de 30 dias para resolver um conflito, né? Então, desses cerca de 5 mil processos, a nossa média para uma sentença de despejo, que esses 5 mil processos são de ações de cobrança de aluguel e despejo, né? Em média é 30 dias. Olha, gente, todas as informações aí você pode conseguir. Vou pedir para o Daniel aqui dar os canais de comunicação da Arbitralis. Show, obrigado. Então, nosso site, né, que é www.arbitralis.com.br, nosso Instagram, @arbitralis, e nosso e-mail, que é contato@arbitralis.com.br. Entra em contato lá, gente, dá uma olhadinha, porque de repente pode servir para você aí, você que tem, né, um condomínio, que administra, você que está aí fazendo um contrato de locação de imóveis, que já teve outros problemas. Então consulta esse serviço aí, muito interessante. Queria agradecer muito aqui a participação do Daniel Gontijo, CEO da Arbitralis, a Câmara de Arbitragem. Daniel, muito obrigado pela presença. Obrigado, volte sempre, gente. Tá? Obrigado, gente. Com Deus.